estenda a sua mão, vamos orar por ela. Senhor, nós oramos e nós abençoamos, Pai, mais uma vez a tua filha, sabendo que ela tem uma missão e ela não volta atrás na missão que o Senhor dá a ela. A palavra é tua, mas a mensageira está aqui diante do Senhor, vazia de si mesmo, mas aqui, Senhor, cheia da tua presença. Usa ela de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz, glória a Deus. Vamos ir para um novo ciclo? Sim ou não? Vamos ir para um novo lugar, um vivo, belo caminho que o Senhor preparou para as nossas vidas, Sião. Eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa. Hoje eu subi pela parte da manhã. Ai, perdão, meus amados. Os nossos flechas podem se levantar. Vamos aplaudir o Senhor por eles. Dou com a pastora Deise, pastor Jean, e com a equipe também dos flechas, os atalaias que estarão lá. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por essa geração que está sendo alimentada pela palavra do Senhor. Amém? E eu subi hoje pela parte da manhã e eu senti, sabe, aquele frio que sempre nos dá, sabe, aquela sensação maravilhosa que nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Que nós não temos nada, mas o que nós temos vem do Senhor. E eu senti como se eu tivesse pisado aqui pela primeira vez. E na verdade, Deus está fazendo tudo novo, queridos. Nós encerramos um ciclo de 7 anos. Ontem nós fizemos uma festa, né? Digamos que foi uma festa, o culto dos cooperadores. E nós comemoramos tudo aquilo que Deus fez. Nós celebramos tudo que Deus fez. Nós vivemos experiências maravilhosas nesses 7 anos. Nós vivemos experiências assim que nós poderíamos contar durante muito tempo. Nós vivemos coisas boas, mas também nós vivemos coisas ruins. Coisas que às vezes até nos abalou, mas a gente sabia que era para a nossa maturidade, era para o nosso crescimento. Então Deus, Ele alinhou os nossos corações durante esses 7 anos. E foi maravilhoso o que nós vivemos nesses 7 anos. Foram coisas que nos fizeram prosseguir. Tudo que nós aprendemos como igreja Sião nesses 7 anos foi para que nós continuássemos a prosseguir para o novo ciclo. Eu, durante esses 7 anos acompanhando meu esposo em cada pregação, eu não sei quantas ministrações ele já pregou nessa igreja, eu nunca vi, queridos, ele trazer uma ministração que ele já tinha pregado. E eu falava para ele, mas por que você não traz aquela palavra de novo? Já faz tempo, tem bastante gente nova que precisa ouvir. Ele dizia, era para aquele tempo. O Heron sempre entendeu sobre ciclo. Ele sempre foi muito fiel à palavra de Deus. Ele nunca trouxe coisas do passado. Olha que coisa mais linda. Sempre ele trazia algo novo para você. As palavras, todos os pastores sempre trazendo algo novo. Revelação do Espírito Santo. Busca por Deus e a revelação do Espírito Santo. Então a gente viveu coisas extraordinárias. E Deus nos convida, queridos, a deixar o passado para trás. E Ele tem de novo para as nossas vidas. Sabe, eu gostaria de pedir algo com muito amor para vocês. Essa palavra vai ser uma palavra que vai mexer muito, eu acredito, com o seu coração, com coisas que Deus de repente vai ministrar, que você nem percebia. Hoje, enquanto eu estava na parte da manhã no nosso escritório, eu chorei muito. E eu chorava e eu dizia, Senhor, cura todos aqueles que ainda estão presos ao passado, que estão feridos, que estão machucados, que ainda estão traumatizados por algo que viveram. Então eu gostaria de pedir com muito amor e carinho que você não se distraia, que você continue nesse salão, nessa nave. Só se for por uma emergência para você sair daqui. Porque é para você essa palavra, querido, é para mim essa palavra. Eu primeiramente fui ministrada. Eu fui curada por essa palavra. Não é porque nós somos pastores que muitas vezes nós não estamos presos ao nosso passado. Há coisas que o inimigo tenta acusar, há coisas que nós sofremos, que nós nos decepcionamos. Nós somos seres humanos e passamos por isso também. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua palavra. Esse já é um novo ciclo para a sua vida. Se você não tem Bíblia, querido irmão, para esse novo ciclo, esse belo novo caminho, você precisa ter uma Bíblia. Se você não tem Bíblia, não tem condições,
tem também, você pode baixar no seu celular. Mas não viva mais agora como o passado, de não ter uma dias, adquira uma Bíblia. Tenha Bíblia, seja movido pela palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. O tema da nossa mensagem é prossiga para um novo ser. Você vai falar para o seu irmão que está do seu lado, que está atrás de você. Você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. E você vai dizer, prossiga para o novo ciclo na sua vida. Eu acho que pode melhorar. Fala com fé, fala com cara de profeta. Seja profeta na vida desse homem, dessa mulher de Deus. E se ele fizer uma cara feia para você, você já declara de novo. Vamos prosseguir para o novo ciclo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar assim, Paulo falando aos filipenses, falando para homens comuns como nós, mulheres, falando para um povo que errava, um povo que retrocedia, assim como nós muitas vezes retrocedemos. Como muitas vezes nós avançamos e daqui a pouco nós retrocedemos. E ele dizia assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, olha que exemplo maravilhoso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu prossigo para o alvo. Paulo ele está comparando a jornada da nossa fé como uma corrida. É uma corrida que eu não posso retroceder. O pastor Heron fala, você quer parar, dar uma descansada? Para um pouquinho, mas continua, prossiga. Quantas pessoas que estão presas no passado, que não adquiriram essa maturidade que o Paulo está falando. O que nós passamos, o nosso passado, ele traz maturidade e sabedoria. Se nós estamos entendendo que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, seja as coisas boas, seja as coisas maravilhosas, seja as coisas ruins, as coisas péssimas que nós já vivemos. Todos nós aqui temos bagagens, mochilas. E às vezes essas mochilas, elas estão pesadas demais. Me lembrei de algo agora. Lá na outra igreja, na Sião, na CIS Brasil, naquele prédio pequenininho, a gente teve uma visão, não sei se foi um sonho, a pastora Kelly é boa de memória. Um sonho, né? Uma visão de um culto que as pessoas iam chegar com suas mochilas pesadas. Lembra, amor? E eu falei para a pastora Kelly, Deus me deu uma visão no culto, que nós vamos começar a ver um povo, mas é muito povo. E nós tinha 20 pessoas, gente. E ela, amém, amém. Mas é muita gente, você não está entendendo, eu falei. Só que vão chegar com mochilas muito pesadas. Mas sabe o que Deus me mostrou, pastora Kelly? Que eles deixavam lá fora. Sabe o que essas mochilas representam? É o nosso passado. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Porque essa palavra está falando sobre nós prosseguirmos, nós avançarmos para o novo de Deus, prosseguir para algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Tem gente que está preso em coisas ruins, mas também tem gente que está preso naquilo que viveu, que foi bom, que foi um sucesso. Mas Deus está falando, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho sonhos, projetos e planos muito maiores. Então o apóstolo Paulo, ele está comparando a nossa vida com Deus como uma corrida, é um alvo. Eu e você, nós estamos na mesma corrida. Nós estamos na mesma corrida e o nosso alvo é quem? É Cristo Jesus. É estarmos aperfeiçoados nele, é estarmos parecidos com ele, é buscarmos estar parecidos com Cristo. Então o foco principal é olhar para frente, amém?
o nosso foco é olhar para frente, não olhar para trás. Tem gente que está como se fosse o retrovisor do carro, sabe? Só olhando o passado, olhando o que passou. O que ainda você está olhando? Eu quero que você faça uma reflexão, que você pense nesse momento. O que você está olhando ainda para trás? O que ainda te impede de você prosseguir, avançar, de viver as promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu chamado, para o seu ministério, para a sua vocação, para a sua vida profissional? O que está te impedindo? O que você está ainda preso, muitas vezes, que está te impedindo em avançar e prosseguir? Não precisa abrir em Oséias capítulo 6, versículo 3, se você quiser só anotar. Vai nos dizer, o Senhor fala, conhecer e prosseguir. Dá para colocar para nós aqui? Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Conhecer o Senhor, mas também eu preciso me esforçar em prosseguir em conhecer o Senhor. Tem muitas pessoas, queridos irmãos, que conhecem ao Senhor em partes, mas não prosseguem em conhecer a Deus. Deus está nos chamando para conhecer, entregar as nossas vidas ao Senhor, mas prosseguir em conhecer o Senhor. Não fica preso. Tem pessoas, queridos irmãos, que não prosseguem em conhecer ao Senhor. E sabe o que fica preso? Tem pessoas que ficam presos nas ofensas, presos nos ressentimentos, nas dificuldades, nos obstáculos. Quantas pessoas estão presas a isso? Presas a ofensas, presas a mágoas, presas a ressentimentos. Será que não tem pessoas aqui hoje que não prosseguem verdadeiramente porque está presa ao passado? Como assim presa ao passado, pastora Lu? Tem pessoas que às vezes estão sentando aqui, estão frequentando os cultos, mas está presa às vezes ao abandono, a uma ofensa, a orfandade, algum abuso, algum trauma, alguma situação, ressentimentos que teve com pessoas, queridos. Porque cada um de nós aqui já passou por situações, familiar, com amigos, congregacional. Quantas coisas nós temos em comum? E muitas vezes nós estamos presos a mágoas, estamos carregando, sabe o que? Anos, mágoas, ressentimentos, raízes de rejeição. Raízes de rejeição, queridos, às vezes estão nos perseguindo e nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos prosseguir em conhecer ao Senhor, porque as nossas raízes estão muito alastradas dentro de nós. Não prossegue porque lá no fundo lembra do que o outro às vezes fez para você, do que de repente você fez para outra pessoa, situações que não te leva para o próximo ciclo, e fica alimentando raízes de amargura. Tem pessoas que estão presas ao passado, presas em raízes de amargura, de ódio, de rancor, de ressentimentos, de inveja, de ciúmes. Você sabia disso? Mesmo você sendo um filho de Deus, mesmo você sendo uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, já se batizou, já serviu, já conhece a Bíblia de capa a capa, mas está carregando coisas do passado, ressentimentos, traumas, problemas que você de repente vivenciou com seu pai, com a sua mãe, situações que você não resolveu ainda, que está muito vivo dentro de você. Só que para nós irmos para um novo ciclo que Deus está nos chamando hoje, é necessário deixar esse passado para trás. É urgência deixar esse passado para trás. Sabe, queridos, nós vamos guardando essas bagagens, e essas bagagens o Senhor está nos revelando hoje, assim como revelou no meu coração. Hoje eu conversando com meu marido, nós trocando, sabe, as nossas experiências, nós falando um ao outro como nós precisamos às vezes ser curados do nosso passado ainda. Às vezes até em sonhos, queridos, a gente tem sonhos e sonhos repetitivos que você tem há anos, de coisas que você viveu no passado e você está carregando aquilo que precisa ser abandonado. Então não prossegue, porque lá no fundo ainda precisa ser resolvido algumas questões. Então faça uma breve reflexão. Faça uma breve reflexão para esse novo ciclo. O que você ainda
precisa resolver do passado? O que ainda está dentro de você, que você ainda vê como algo que te atrapalha a prosseguir a sua caminhada? O que ainda você está preso? Mas pastor, e aí? Eu vou saber agora e o que eu faço? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, queridos. Porque não é possível a gente não reconhecer que tem algo que às vezes está nos impedindo de crescer. Isso muitas vezes, eu quero dizer uma palavra só, é orgulho. Quando eu não reconheço que tem coisas dentro de mim que precisam ser resolvidas, que às vezes está no meu passado ainda. E eu ainda tenho, eu carrego comigo, de repente desde a infância, desde a minha adolescência, de repente de um relacionamento que você teve e não deu certo. E você está trazendo isso, você está trazendo isso. Quantas pessoas estão trazendo para o novo ciclo o passado? Então a primeira coisa que você precisa fazer é confessar ao Senhor: eu estou nessa situação, eu me encontro ainda com esses sentimentos. Confessando, pedindo ajuda para Ele. Porque se eu não peço ajuda para Deus, eu vou pedir para quem, queridos? A palavra do Senhor nos fala que quando nós confessamos ao Senhor, nós somos o quê? Perdoados. E quando nós confessamos a alguém da nossa confiança, nós somos curados. Às vezes para você ir para esse novo ciclo, você precisa falar para alguém. Quem sabe é para sua esposa, quem sabe para o seu esposo, quem sabe você precisa ter uma mesa difícil. Deixa eu te falar uma coisa, mesas difíceis, elas são necessárias para nós irmos para o novo ciclo. Mesas difíceis, elas são para homens e mulheres maduras. Mulheres e homens que querem deixar o passado para trás e não viver mais daqueles ressentimentos, das mágoas, daquilo que te feriu, daquilo que te atrapalha a crescer, a avançar, até mesmo na sua vida espiritual. Porque está preso. Então tem muitas pessoas que não avançam, não saem do lugar, não prosseguem, porque não quer ter mesas difíceis com quem precisa. Quem são as mesas difíceis? Às vezes vai ser um colega de trabalho, vai ser a sua esposa, vai ser o seu marido, vai ser a sua sogra, vai ser a sua mãe, vai ser seu pai, vai ser os seus filhos. Porque sim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ter mesas difíceis com os nossos filhos e vai ser necessário. Você sabia disso? Às vezes é necessário mesas difíceis, porque as mesas difíceis, elas nos curam. As mesas difíceis, elas nos fazem avançar, prosseguir. Essa comunidade, ela tem caminhado em uma comunidade saudável, porque nós estamos sempre falando: tenha mesa. Não guarde isso no seu coração. Lance fora o que você tem no seu coração. Lance esses ressentimentos fora que você tem guardado. Às vezes é uma situação que você tem que você não quer expor, mas você sofre, você tem doenças físicas por causa disso, porque você está guardando ressentimentos. Deus nos chamou para viver uma vida, queridos, não de aparência. Tem muita gente vivendo de aparência, gente. Deus não nos chamou para viver de aparência, Deus nos chamou para viver uma vida de verdade e uma vida de lucidez. De verdade e de lucidez. Tem pessoas que estão sempre se sentindo, sabe o quê? Perseguidos, ofendidos, caluniados. Tem pessoas que têm isso, gente, porque está sempre preso no passado, se sente ofendido, se sente perseguido, acha que está todo mundo tramando contra você. Para com isso, deixa eu te falar uma coisa. Se tem isso contra a sua vida, você não tem problema nenhum. Essa pessoa que precisa se resolver não é você. Você precisa ser livre disso. Livre desses ressentimentos, livre de pensamentos que às vezes vêm na sua mente que nem é de Deus. Tem pessoas que não avançam porque se sentem ofendidas, perseguidas, caluniadas, ofendidas, porque tem questões dentro ainda que estão mal resolvidas. Está preso ao que passou, ao que sentiu, ao que viveu. Preso no passado. Como que você acha que Deus vai te apresentar o novo dele? Como que você acha que você vai viver o novo de Deus se ainda você está preso no passado? Esse novo do Senhor, você precisa, em primeiro lugar, largar a culpa. Quantas pessoas entram se sentindo culpadas? Poucos o Senhor vai restaurando. Jesus vai trabalhando através do Espírito Santo. Se sente culpadas. Quem sabe você está preso ou presa a um luto ainda.
um luto de anos, de alguém que você amou muito. E o Senhor está falando sobre um novo ciclo. Tem pessoas que estão presas nas culpas, sabe, se culpa por algo que aconteceu, se culpa pelos seus pecados que você cometeu. E o diabo, ele não brinca, gente. Ele está sempre querendo acusar, está sempre querendo te trazer de volta àquele lugar, dizer que você não é merecedor, que você é um escravo do seu pecado. Essa é a voz de Satanás, mas a voz de Deus não. A voz de Deus te fala que você é um filho de Deus, que você não é escravo do seu passado, que você não é escravo do seu pecado. Essa é a voz de Deus. Tem pessoas que estão presas a traumas, que estão te acompanhando até hoje. Você sabia que tem gente que tem trauma de ser pastoreado? Infelizmente tem. Pessoas que têm trauma por causa do passado, porque se feriu, porque foi daquele jeito, me feriram e hoje eu me fecho, meu coração está fechado. Trauma de congregar. Tem pessoas que estão com trauma de congregar, de servir. Pessoas presas à sua antiga igreja, à sua antiga religião, querendo trazer o passado para agora. O passado ficou para trás, meu irmão e minha irmã. Hoje Deus tem coisas novas para você. Tem gente preso ainda a regras humanas que foi imposta na sua vida. Tem gente que está preso ainda, sabe, a coisas que aprendeu e que Deus fala assim: isso aqui não é mais para hoje, filho. Essa é a palavra de Deus. Pessoas que aprenderam a palavra distorcida, pessoas que vieram de seitas religiosas e estão presas a isso. O Senhor manda te dizer: solta esse passado em nome de Jesus. Solta esse passado para viver o novo de Deus. Para a sua vida, meu querido irmão, não cabe mais misticismo. Não cabe mais você ficar se agarrando em imagens. Não cabe mais você ficar confiando na força do seu braço. O novo de Deus, queridos, que o Senhor quer apresentar é um novo, belo e vivo caminho, que é Cristo Jesus. Tem pessoas que não se sentem parte, sabe por quê? Porque não se sente pertencente, sempre tem algo no coração, uma crítica, algo que não deixa avançar sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre os pastores, porque está preso no passado. Deus está tomando o teu coração hoje em nome de Jesus, para que possa viver isso. Quantas pessoas chegaram aqui e não foram poucas, foram centenas de pessoas, chegaram aqui feridas, machucadas, e nós tivemos que curar, tratar aquelas feridas com muita paciência, com muito amor, com muito zelo, porque nós entendíamos que eram os processos das pessoas. Quantas pessoas chegavam e não davam um abraço na gente, chegavam fechadas, rancorosas, duras, e a gente falava: o Senhor vai trabalhar na vida dessa pessoa, é o Espírito Santo que vai trabalhar. E trabalhou, e continua trabalhando, Sabe, quando nós atendemos as pessoas, atendimento pastoral, a primeira coisa que a pessoa fala, ela diz assim: eu vou te contar meu passado. Sabe por quê? Porque está presa no passado. Eu preciso contar o meu passado para você entender a minha situação de agora. Gente, pessoas contam coisas de 15 anos, porque ainda está presa no passado, porque não está resolvido, mas eu preciso contar. Quando nós contamos isso, é porque não está resolvido a nossa vida ainda, nós não estamos preparados para o novo ciclo. Então nós precisamos dizer: ainda eu tenho esse problema, essa situação. Eu me lembro de uma pessoa que ela congregava aqui na igreja, e ela dizia, ela foi para outra cidade, e ela dizia assim, quando você chegava perto dela, ela dizia assim, para falar qualquer coisa: não fiz nada, não me xinga. Ela falava isso para todo mundo: não fui eu. Eu disse um dia para ela: você precisa ser curada. Você tem um grande trauma na sua vida. Você carrega ofensas, você carrega traumas de pessoas que te feriram, mas você precisa ir para um novo ciclo. Você precisa confiar nas pessoas novamente. Você precisa, sabe, se sentir pertencente.
Então tem traumas, tem pessoas que têm traumas do confronto, assim como ela tinha. Ela se alimentava dos traumas. Sabe o que tem pessoas? Tem pessoas que ficam aqui, ó, lambendo ferida, que está o tempo inteiro lambendo as feridas do que me fizeram, do que fazem para mim, das coisas que eu vivi. Pessoas que vivem lambendo suas próprias feridas e não avançam, ficam se alimentando. A palavra de Deus em Isaías 43:19. Isaías 43:19. A palavra fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece, você não percebe. Até no deserto vou abrir o caminhos e riacho no ermo. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra está falando aqui para mim e para você. Esqueçam do que se foi. Esqueçam do que passou. Esqueça do que você viveu. Tem coisas que vão ficar nas nossas memórias, mas ela só vai ficar na memória como uma memória, não como algo que te segura, algo que te prende. Não vivam no passado. Por que fala não vivam no passado? Porque está preso no passado, está vivendo no passado, está vivendo na crise do passado, está vivendo tudo que aconteceu no passado. Continua lembrando, continua amargurado, continua amargurada, continua ressentida, continua, sabe, presa ao passado. E aqui está falando, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Queridos, a gente precisa ver que Deus está fazendo uma coisa nova nas nossas vidas. E essa coisa nova, ela está aí, ela está surgindo, ela está acontecendo, ela está vindo, ela está prestes a acontecer, mas eu preciso estar percebendo o que Deus quer fazer. Eu preciso largar o passado para que eu possa ver que Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu preciso reconhecer. Aqui está falando, você não reconhece. O que você não tem reconhecido que Deus está fazendo novo na sua vida? Porque de repente você ainda está preso no passado. O que Deus está fazendo na sua vida que você não percebe? Aqui está falando que até no deserto o Senhor está fazendo. Até nos nossos desertos o Senhor está trabalhando. Até no deserto, nos obstáculos que você passa, você enfrenta, você tem dificuldades, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor não nos desampara. Deus trabalhou no seu passado, mas Ele quer trabalhar agora, no hoje, no amanhã, no depois de amanhã. Ele está prestes a acontecer, você não está percebendo. Está prestes a acontecer, mas para que venha acontecer, eu preciso sair do passado. Eu preciso deixar o passado. Eu preciso deixar algumas bagagens do passado. Quem sabe eu tenho que deixar o orgulho até avançar, dentro da minha casa, dentro com a minha família, nos meus negócios, com as pessoas que estão ao meu redor. Deixar o passado é sair de lá. É sair de lá. Olhar para o presente. Ei, Sião, Deus está falando hoje para nós todos aqui. Olhe para frente. Sião, o que nós vivemos aqui foi maravilhoso. O que nós vivemos esses 7 anos foi lindo. Nós temos vários testemunhos para contar, mas a gente não pode chegar aqui e dizer para as pessoas que vão chegar: olha só, os fundamentos desse prédio. Está enxergando? Não. Os fundamentos foram preparados. Os fundamentos estão preparados das nossas vidas. Agora o Senhor está falando, prossigam. Sião, o que nós vivemos, se você está aqui há 5, 7 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, o que você viveu desse período conosco, ficou para trás. O nosso passado agora não define mais nós, Igreja Sião. O que nos define é a partir de hoje, o que nós vamos viver a partir de hoje.
Sabe por quê? Porque nem como cristão eu posso viver das migalhas do passado. Tem gente que está saudosismo demais, sabe, com saudade do passado, porque lá atrás eu vivia. Eu sentia a presença de Deus, eu era tão usado por Deus, eu vivia algo sobrenatural, eu era mais quebrantado, eu chorava na presença do Senhor, e você está só no passado. Só no passado, enquanto Deus está falando, mas eu tenho coisas novas para você. Eu tenho coisas novas, Sião, para você. Eu tenho coisas muito melhores para apresentar para você. Então não nos define mais, queridos. O que nós construímos até aqui ficou como fundamento. O que você construiu na sua fé, o que você se esforçou e chegou até aqui hoje, serviu de fundamento para algo novo. Sabe por quê? Porque Deus está pedindo de mim e de você uma nova postura, porque vai vir uma nova unção sobre a sua vida. Você crê nisso? Uma nova unção sobre a sua vida. Mas para vir uma nova unção precisa de uma nova postura, um novo posicionamento, uma nova responsabilidade, mais fome de Deus, mais fome da sua palavra. Nós estamos indo para um novo nível, um novo ciclo, mas as coisas do passado não nos definem mais. Agora é eu e você que somos responsáveis para avançar, porque será uma nova postura, será novas responsabilidades, novos sonhos de Deus, porque Deus entrega sonhos, queridos. Deus entrega planos. Então Ele nos promete uma esperança, sabe aonde? No lugar difícil, como está nessa palavra em Isaías 43, 18, 19. No lugar do deserto, Ele está nos falando, prometendo que há promessa. Então no lugar do deserto, Deus nos promete, queridos, promessas, mesmo que nós venhamos a estar no lugar de deserto, no lugar difícil. Então, portanto, olha só o que diz em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17, você precisa decorar essa palavra, portanto aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passou. Fala para o teu irmão aí, já passou, eis que tudo se fez novo. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Que eu não sou mais o velho homem, eu não sou a velha mulher, eu tenho um novo dentro de mim, o Espírito Santo. E por que nós queremos às vezes voltar e retroceder? A viver o velhos hábitos, voltando para aqueles mesmos lugares que Deus já te arrancou. Deus está falando para mim e para você, é um novo vivo caminho, um belo novo vivo caminho. Portanto, então, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram. Ei, tchau. É tchau hoje aqui a gente vai dar para o velho. A banda aí diz assim, tchau. Tchau, ó, não quero mais. É tchau mesmo, é todos os dias, ó, tchau velho homem. Eu não sei você, mas eu falo todos os dias, tchau velha Lu, aqui não. Aqui você não vive mais. Não vem não. Se você não faz isso, eu falo para você, faça isso. Tchau, velha Priscila. Diz Pri, tchau, velha Priscila. Tchau, velha Ariana. Tchau. Começa a dar tchau quando começar a apontar de novo, sabe? Aquelas velhas atitudes, reações, velhos hábitos, os vícios, os traumas, as carências físicas, as carências emocionais. Você vai dizer, aqui não. Sabe quando vem de novo, vem aquela esposa, aquele marido rixoso, aquele homem grosso, você diz, não, aqui não, porque eu sou um novo marido, eu sou uma nova esposa, eu sou cheio do Espírito Santo. Então aqui você não toca mais, Satanás. Essa é a palavra que está nos falando, que nós somos nova criatura. Você não é mais o velho homem, e graças a Deus por isso. Não é mais a velha mulher, e graças a Deus por isso. Você tem uma nova identidade. Você tem uma nova identidade, querido irmão. Uma nova identidade é uma nova identidade. É um filho, é uma filha que você se tornou. Novos hábitos, novas mesas, queridos irmãos. Novos amigos. Tem gente que está preso no passado e chega na igreja, mas eu não tenho amigo. Eu não faço um amigo na igreja, mas você precisa se esforçar para ter um amigo de Deus. Ter novas mesas, novas alianças, novas conversas, isso faz parte da nossa nova vida.
Aí a gente entra e sai, ninguém falou comigo, mas você falou com alguém. Você procurou algum prazer, meu nome é fulano, ciclano, entra e sai. E aí você pensa, olha, lá no passado eu tinha um monte de amigo. Lá no passado eu tinha um monte de amizade. E cadê os teus amigos agora? Muita coisa depende de nós, queridos. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está preso no passado e não consegue nem fazer amizade nova. Quando é crente, você sabia? Aí não consegue prosseguir. Porque diz, eu não tenho amigos. Eu não tenho os amigos de Jesus, as amigas de Jesus. Mas você pode ter sim amigos, novas alianças, novas mesas para você sentar. Por que você está entrando aqui e saindo do mesmo jeito sem procurar ter um novo amigo? A congregação, queridos, é para pertencer. Sabia? A congregação é para nós pertencermos. Mateus 16, 24, Jesus fala aos seus discípulos, negue a si mesmo. Mateus 16, 24 diz, negue-se a si mesmo. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra, abandone o passado. Negue-se a si mesmo. Abandonar o passado é negar a nós mesmos, queridos. É negar as nossas vontades. Tome a sua cruz, tomar a nossa cruz é deixar o passado. É estar pronto para o novo e vivo caminho. Então pare de viver essa vida de nostalgia, saudosismo aí, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Deus está falando para você hoje, não retroceda mais. Às vezes fica comparando o passado, sabe por quê? Tem pessoas que estão comparando o passado, sabe por quê? Porque às vezes tem preguiça de viver o novo. Porque era mais fácil estar lá mais acomodado no passado e com as lembranças do que viver o novo que Deus tem para a sua vida. Deus está falando hoje para mim e para você, chega de preguiça espiritual, chega de querer viver do passado enquanto eu tenho coisas novas para te oferecer. Coisas grandiosas para te apresentar, mas é necessário esforço. É necessário se levantar, prosseguir, avançar. Às vezes está com preguiça de ser desafiado, irmão. Tem gente que tem preguiça de ser desafiado, porque eu estou bem nesse lugar. Eu estou bem preso no meu passado. Vocês acham que isso é de Deus para a sua vida? De jeito nenhum, queridos. Deus tem para a sua vida uma vida espiritual abundante. Deus não quer você estagnado em nenhuma área da sua vida, em nenhuma área da sua vida, eu estou falando em todas as áreas, na sua vida espiritual, no seu casamento. Ai, pastora, mas o meu casamento no passado é maravilhoso. Quero te dizer uma coisa, o teu casamento tem que ser melhor hoje, tem que ser melhor amanhã, porque pode sim melhorar em Cristo Jesus, melhora tudo. E às vezes a gente está preso só com as coisas do passado, das experiências do passado, do amor, da paixão que viveu lá atrás com o marido, com a esposa, enquanto Deus está falando. Tem coisa nova para o seu casamento. Levanta a mão os casados aí, recebe em nome de Jesus. Tem coisa nova chegando para o seu casamento também. Para o seu negócio. Eu quero entregar para você que tem seu negócio aí também, sabe o quê? Muitas vezes as pessoas estão presas ao passado porque não se desafia mais. Vive do sucesso do passado. Ah, mas eu tive sucesso lá no meu emprego, na minha empresa, na minha profissão. Eu era um sucesso. E você acha que Deus não quer que você continue sendo um sucesso agora? Deus quer que você continue sim. Tudo é na sua própria empresa, estagnado, tudo mudando, às vezes não se capacita. Seja o primeiro em tudo, seja um exemplo, seja aquele que seja exemplo na sua pontualidade, entrega do seu serviço, criatividade, qualidade, apresentação. Isso é se esforçar, isso é sair do passado para fazer coisas novas. Sabe o que Deus manda hoje a gente fazer? Nós todos. Está em 1 Reis 19, 19. Queria que vocês abrissem, já estou encerrando. Nós precisamos, queridos, queimar as nossas carroças do passado. Nós precisamos abandonar os nossos barcos.
para que venhamos a ter continuidade, para que venhamos a crescer, a avançar, nós precisamos queimar as nossas carroças. Elias, ele chama Eliseu. 1 Reis 19:19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse então: irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que ele fez. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram e depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Aqui nós vemos Eliseu queimando as suas carroças. Nós vemos Eliseu indo para um novo ciclo, um chamado, um propósito, mas ele precisava deixar o passado. Isso nós trazemos hoje para os nossos dias. Quais são as carroças que nós precisamos queimar? O que precisa deixar para trás para que eu possa seguir esse novo processo que Deus tem para a minha vida? Esse novo alvo, esse novo ciclo que se apresenta na minha vida. E a gente vê Jesus também falando em Mateus 4:22. Ele fala para os seus discípulos. Olha só o que fala. Mateus 4:22. E eles, deixando imediatamente o barco e o pai, e o seguiram. Eles deixaram seus barcos e seguiram a quem, igreja? Imediatamente eles deixaram tudo, deixaram o pai, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nós vemos na palavra de Deus que muitas pessoas, para seguir o caminho, para seguir esse propósito incrível que nós estamos vivendo, é necessário deixar o velho. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você deixou algo para trás. Você está aqui hoje porque você se deixou curado. Você se deixou, sabe, ser curado pelo Senhor. Você se deixou ser movido pelo Espírito Santo. Eu me lembrei hoje pela parte da manhã da mulher de Ló, que a única coisa que aquela mulher tinha que fazer era não olhar para trás. Para não perder a sua salvação, para não ficar estagnada. A mulher de Ló, a palavra era: não olhe para trás, para não perder a salvação e travar o seu caminho. Tem gente que está olhando para trás e está travado o seu caminho. Tem gente que está olhando para trás e está retrocedendo. Tem gente que está olhando para trás e não consegue avançar. Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Tem gente que está presa a territórios, cidades ainda que o Senhor já te arrancou, querido irmão e querida irmã. Tem gente que está preso ao passado. Se coloque em pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Se você puder curvar sua cabeça por um instante em nome de Jesus. Hoje é uma noite, queridos, especial. É uma noite que o Senhor vai falar ao seu coração. O passado, querido, não te define mais. Sabe por que o passado não te define mais? Porque você tem uma nova identidade. Deus está falando: descarte a culpa, os erros do passado. Porque os erros do passado servem como sabedoria para o presente. O Senhor está falando que você não é mais prisioneiro. Você não é mais prisioneiro do seu passado, das suas culpas, dos seus pecados. Você não é mais prisioneiro disso. Você é um filho amado, perdoado pelo Senhor. Abra espaço, queridos, para o novo de Deus. Para que Deus realize, sabe o que? O inédito dele na sua vida. Existe o inédito de Deus que Deus precisa fazer na vida de muitas pessoas aqui. Mas é necessário um posicionamento. É necessário você abrir os seus lábios e dizer: Deus, eu não quero mais ficar preso no passado. Eu quero avançar, eu quero prosseguir, eu quero, Senhor, ver o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para os meus filhos. Eu quero, Senhor Jesus, estar livre das culpas do passado.
Eu quero estar livre, Senhor, dos meus traumas. Eu quero estar livre dos meus ressentimentos, das minhas mágoas. Eu quero estar livre, Senhor, da falta de perdão que muitas vezes, Pai, me sonda. Que no nome de Jesus, pessoas aqui hoje sejam livres, Pai. Sejam curadas no nome de Jesus. Que possam liberar perdão hoje aqui. Tem pessoas que estão presas ao passado porque não liberou perdão para pessoas próximas. Pessoas da sua família. Às vezes você está carregando essa mágoa e ressentimento desde novo, desde adolescente, e o Senhor está falando hoje para você: esqueça do que se passou. Esqueça do que passou. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, louvor, adoração, Pai. Toca, Senhor, o nosso coração, Pai. Toca o nosso coração profundamente aqui nesta noite, Espírito Santo. Nos livra, Senhor, de ressentimentos, pessoas que de repente você deixou no passado e você precisa perdoar. Quem sabe você veio de outra congregação e você precisa perdoar o seu pastor, a sua pastora.